Olá pessoal, vamos para mais uma aula e hoje nós vamos trabalhar o tema ondulatória, que é um tema ligado à física, tá? Então, para nós entendermos isso aqui, nós vamos partir do conceito de onda, tá bom? Então, o que é uma onda? Então, a onda ela é uma perturbação que se propaga transportando energia sem transportar matéria, certo? É claro que só com o conceito fica um pouco complicado de nós entendermos aqui o conteúdo, mas com o passar aqui desse período dessa explicação, você vai começar a entender melhor o que é uma onda e quais são os tipos de onda, tá? Então, para nós começarmos, eu quero que vocês observem aqui essa figura. Imagine aqui essa corda, né, onde tem duas pessoas que estão segurando de cada ponta dessa corda, e ao fazer esse movimento, você pode perceber que há uma perturbação, ou seja, acontece aqui uma propagação de energia. É claro que sem o transporte de matéria, né? Quando você olha aqui para esse pedaço de corda, né, que está aqui sendo movimentada, né, fazendo esse movimento, você percebe que o que está se propagando aqui é a energia sem ser levada à matéria. Então, aqui essa matéria, ela simplesmente, ela vibra, beleza? Então, vamos aqui para a classificação das ondas. Então, as ondas, elas são classificadas quanto à natureza, mas também elas podem ser classificadas como que nós chamamos que é a direção de vibração. Vamos ver agora aqui cada um o conceito e os exemplos para nós entendermos melhor aqui cada tipo de onda. Então, quanto à natureza, essa matéria ela pode ser mecânica ou ela também pode ser do tipo que nós chamamos que é a onda do tipo eletromagnética. A onda mecânica, que é a primeira que nós vamos ver aqui, é uma onda que ela se propaga a partir da vibração do meio material. Já que ela se propaga, pessoal, pelo meio material, observe que existe aqui uma dependência desse meio material. Vamos ver aqui alguns exemplos para que fique mais fácil de você entender. Então, nós temos aqui um exemplo. As ondas da praia são tipos de onda mecânica. Uma mola também é um exemplo de onda mecânica. Então, ela se movimenta, certo? Um outro exemplo bem claro é o som. Quando um alto-falante ele toca, ele empurra o ar. Esse ar ele é empurrado para frente e para trás. Então, esse movimento, né, ele faz com que há uma vibração. E essa vibração ela vai chegar até o nosso tímpano fazendo vibrar, tá bom? Lembrando, pessoal, que o som, né, esse som ele não se propaga no ar, mas ele pode se propagar em outros meios, como por exemplo, ele pode se propagar na água, mas ele também pode se propagar nos metais, através de uma porta, tá? Através de uma parede. Você já deve ter escutado, né, uma aula que estava acontecendo em uma outra sala, tá bom? As palmas, né? Isso daqui também é um exemplo de propagação de onda do tipo mecânica, tá bom? Algo importante sobre a questão desse som é que o som ele não se propaga no vácuo. E por que que isso não acontece? Porque para o som, para ele se propagar, ele precisa do meio material, que é o que nós não encontramos no vácuo, certo? E já a onda eletromagnética, essa onda eletromagnética ela tem características que são completamente diferentes da onda mecânica, né? No caso aqui, ela é aquela onda em que vai haver a propagação, ou seja, o som ele vai se propagar a partir de uma oscilação, que é uma oscilação essa entre o que nós chamamos que é o campo magnético, tá? E o campo elétrico. Por isso que ela recebe esse nome de onda eletromagnética, tá bom? Na verdade, no caso aqui, a onda eletromagnética, ela não existe uma dependência com o meio material. E por ela não ter essa dependência com esse meio material, as ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar no vácuo, que é diferente, né, das ondas mecânicas que não se propagam no vácuo. Mas é claro, pessoal, que as ondas eletromagnéticas aqui também, elas têm algumas características que são diferentes. E vamos ver aqui alguns exemplos para nós entendermos melhor. Então, que exemplos nós podemos ter de ondas do tipo eletromagnético? Então, nós temos os infravermelho, o ultravioleta, o raio-x, o raio gama. Nós temos também as ondas de rádio, micro-ondas, um sinal de TV, né, o sinal de televisão, né, o sinal de celular, sinal de Wi-Fi, Bluetooth, tudo isso são exemplos de onda do tipo eletromagnética.
Uma coisa importante, pessoal, é que todas as ondas eletromagnéticas no vácuo, ela vai possuir uma velocidade própria, que essa velocidade é de 3 vezes a 8 metros por segundo, que é uma velocidade da física, né? Que aqui nós chamamos de C. Agora nós vamos para a outra classificação da onda, que é a onda, né, que eu já falei, que é a onda quanto à direção de vibração. Que essa onda quanto à direção de vibração, ela vai também ser de dois tipos, que é o que nós chamamos, que é a onda transversal e a onda longitudinal. Vamos ver aqui cada uma. A onda transversal são aquelas que possuem uma propagação perpendicular à vibração. Alguns exemplos que nós podemos ver isso, né? São os movimentos, né? As ondas geradas em corda. Um outro exemplo que nós temos aqui são todas as ondas eletromagnéticas. Elas são também exemplos de ondas do tipo transversal. Então, raio-x, raio gama, micro-ondas, o sinal de TV, sinal de Wi-Fi, os Bluetooth, tudo que são exemplos de onda eletromagnética são exemplos de onda transversal. Agora, uma coisa muito importante que a gente tem que compreender é que toda onda magnética são exemplos de onda transversal, mas nem toda onda transversal nós podemos ter como tipo de onda eletromagnética, tá bom? E a onda longitudinal? Então, no caso aqui, a onda longitudinal são ondas que possuem uma propagação paralela à vibração. Um exemplo que nós temos desse tipo é o som. Então, vamos agora compreender aqui, pessoal, a formação de uma onda. E para isso, nós vamos conhecer os elementos que compõem uma onda, que são eles: a crista, o vale, a amplitude e o comprimento de uma onda. Então, são todos elementos que fazem parte dessa onda. Então, a fim da gente entender as ondas, nós precisamos antes definir essas grandezas físicas, né? Que são as mais importantes, que são elas. Então, vamos ver aqui, através dessa figura, cada elemento que faz parte de uma onda. Então, primeiro nós temos aqui a crista. Então, o que seria essa crista? A crista é o ponto mais alto de uma onda. Então, se uma onda tem o ponto mais alto, então ela significa dizer que ela também vai ter o ponto mais baixo. Então, esse ponto mais baixo da onda, nós chamamos ela de vale. E a amplitude, né, de uma onda? No caso aqui, que é representado aqui por essa letra A. Então, a amplitude é o deslocamento máximo em relação à posição do equilíbrio, que está indicada aqui, né, por essa linha que você pode perceber aqui dentro dessa figura. Já o comprimento de uma onda, né, que no caso aqui, que é representado por essa letra grega, que é chamada de lambda, que ela significa o quê? Esse comprimento de uma onda, ela é a distância entre duas partes idênticas e consecutivas de uma onda. Ou seja, o comprimento de uma onda, ela vai dar desde uma crista a outra, ou entre um vale e um outro vale, tá bom? Que nós podemos aqui representar através dessa figura que dá para vocês entenderem melhor. Já no caso, a frequência, ela é o quê? Ela é uma grandeza escalar correspondente ao número de vezes em que uma onda ela se repete por unidade de tempo. Lembre-se de uma coisa importante aqui. A frequência de uma onda, ela vai depender apenas da fonte que a emite, tá bom? E o período, que seria esse período de uma onda? É o tempo de duração de uma oscilação completa entre, no caso aqui, a frequência e o período. Que aqui, frequência e período, eles são o quê? São grandezas inversas, ou seja, quanto maior é a frequência de uma onda, menor será o seu período e vice-versa. Se o período for maior, a frequência vai ser menor. E dentro ainda desse conteúdo falando sobre a ondulatória, nós temos aqui as ondas sonoras, né? O que seriam essas ondas sonoras? Então, elas são vibrações que ao penetrar no nosso ouvido, elas acabam produzindo uma sensação auditiva. Então, nós seres humanos, nós somos capazes de perceber os sons com diversos tipos de frequência, que essa frequência ela vai desde 20 Hz até 20 mil Hz, né? Sons com frequência de 20 Hz, elas são chamados de infrassom. Já quando elas estão acima de 20 mil Hz, nós chamamos de ultrassom. E as suas principais características? Então, nós temos as ondas aqui, que são as ondas sonoras, né, que são as ondas mecânicas. Desta forma, no caso aqui, elas necessitam de um meio material para se propagar. Nós temos aqui
as longitudinais, ou seja, que no caso aqui é a direção, da propagação, ela é a mesma da direção da vibração, e temos aqui as questões que nós chamamos de tridimensionais, que significa dizer que o som ele se propaga em várias direções. E essa onda também ela vai produzir uma velocidade. Então, todo som ele tem uma velocidade. Então, o som ele vai se propagar em diferentes meios. No caso, no meio sólido, nos meios líquidos e no meio gasoso, certo? O valor da velocidade do som, ele depende muito do meio material em que ela se propaga. Sendo assim, será maior no meio sólido e menor no meio gasoso. A velocidade do som ele vai depender também da temperatura do meio. Quanto maior for a temperatura, maior será a velocidade. Tá bom? E quanto ao que nós chamamos também aqui dentro, trabalhando ainda sobre essa ondulatória, nós temos aqui as qualidades fisiológicas do som. Que essas qualidades fisiológicas do som nós temos 3, que é a intensidade, a altura e o timbre. A intensidade sonora ela está relacionada com a amplitude da onda sonora. A intensidade que representa o volume do som. Assim sendo, quanto maior for a energia de vibração da fonte que emite a onda, mais intenso será esse som, né? Então, o nível sonoro ela é uma grandeza física que ela vai estar relacionada com a sensação auditiva que que essa onda sonora ela provoca. Então, a unidade de medida do nível sonoro é o que nós chamamos que é o Bell, que esse nome é dado em homenagem ao inventor do telefone, que é o Graham Bell, que que nós utilizamos, né, a forma mais comum que é utilizada são os seus subníveis, que nós chamamos que são os decibéis, tá? Pessoas que são expostas, pessoal, ao nível sonoro, elas podem apresentar diversos sintomas, como, por exemplo, intolerância, ações intensas, tontura, dor de ouvido, zumbido ou até mesmo a perda auditiva. Já quanto à altura, então a altura do som ela vai estar relacionada com a frequência. O som, e nesse caso aqui o som ele pode ser grave ou ele pode ser agudo. Quando ele é um som grave, significa dizer que nós temos uma baixa frequência. Quando esse som ele é agudo, significa dizer que nós temos uma alta frequência. Nesse caso aqui, quando nós podemos classificar a voz humana, do homem e da mulher. A voz dos homens, ele apresenta uma frequência menor que a voz das mulheres. Então, neste caso aqui, a voz masculina é classificada como uma voz grave e a feminina como um som, caso aqui, agudo. E as notas musicais, elas também são classificadas aqui de acordo com a frequência. E quanto ao timbre, que é uma característica do som que vai nos permitir distinguir dois sons de mesma altura e de intensidade, mas que foram produzidos por fontes diferentes, tá bom? E temos também o que nós chamamos que é a reflexão das ondas sonoras. Nesse caso aqui, o som ele vai se propagar em todas as direções. Dessa forma, o som que ouvimos, ele é o resultado do som que foi emitido, no caso aqui, por uma fonte sonora. E também o que foi refletido pelas diferentes superfícies que nos cercam. A diferença do tempo, pessoal, chegado, do tom, vamos dizer assim, do tom chegado e do som emitido e refletido aos nossos ouvidos, normalmente ele é muito pequeno, tá? Então, nesse caso, nós conseguimos aqui ouvir apenas um reforço do som. E nosso ouvido, ele é capaz de distinguir dois sons como distintos, tá bom? Quando o tempo entre eles é maior que 0,1 segundos. Assim, quando nós estamos a uma certa distância de um obstáculo, nós podemos perceber o que nós chamamos dentro da ondulatória, que é o eco.